Oi, gente, boa noite. Olha, eu mais uma vez aqui na mensagem diária, né? Hoje eu passei a briga a tarde todinha. A gente sabe que a gente tem uma briga espiritual, né? Hoje foi o meu dia da provação. Porque desde pela manhã, viu, gente? Que é para orar, é para ler a palavra. Aí, graças a Deus, entrei em oração. Mas a palavra, o celular estava com a minha filha, que o aparelho é para mim e para ela. Aí chegou agora de noite. Aí eu disse, eu vou só ler a palavra do Senhor. Depois eu disse, não, tem o meu canal, eu vou ler, né? Depois que eu passar pro canal, se me der vontade de ir lá e dar outra beliscadinha para poder refletir melhor, melhor ainda. Então vamos lá. Pedir a Deus direção, né? Senhor, nos direciona na palavra e toca o Espírito Santo de Deus com o teu discernimento e sabedoria. Vamos lá. Eu vou ler Efésios 4, até onde der. Que diz assim: a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, ó preso do Senhor, que ameis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e que também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Eu achei muito boa a palavra, eu vou ficar por aqui. Como a palavra do Senhor está falando, a unidade da fé. A gente sabe que é uma palavra onde a gente pode expirar e trazer muitas palavras boas para a gente. Porque o tempo todo aqui está falando do Espírito Santo, está falando da nossa fé, de uma só fé, está falando de um só povo, está falando de uma só carne, está falando que somos todos filhos de Deus, está falando também da graça. Lá no meu canalzinho anterior, eu falei que muitas pessoas e queira Deus e abençoar aquelas que vivem pela graça, né? Como a palavra do Senhor diz, nem todos herdarão o reino dos céus. Porém, Ele é Deus que sabe de tudo e de todas as coisas, mas Ele aqui diz uma coisa certeira e justa. Olha, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é a principal, o que o Senhor quer de nós, porque esse é o dom do Espírito Santo. Devemos nos manter em amor um com os outros, porque amar os nossos amigos é muito fácil, é fácil até demais. Difícil é você amar o teu inimigo como a si mesma. Você já pensou? Amar a nós é muito bom. Eu vou muito com a cara de fulana, eu vou falar com fulana. Ai, Virgem, eu não suporto olhar para a irmãzinha e arrebitar o nariz e passar. É muito fácil também, né? Por isso que tá aí o dom gratuito de Deus pra gente. Suportar uns aos outros e amar como a nós mesmas. Houve um tempo em que pela minha vizinhança aqui, eu vou dar até um testemunhozinho, uma palhinha.
em que alguém falava e eu não suportava a voz dessa mulher. E eu em oração, fiz um jejum, fiz uma oração, me consagrei. Quando comecei a clamar, daqui a pouco tirei uma palavrinha. Senhor, fala comigo, porque estou na tua presença e não suporto essa pessoa. A palavra que o Senhor me deu, eu não lembro em que livro, em que capítulo, em que versículo. Que muitas das vezes a gente não suporta pela... Não é pela imundície, mas é pela... Como é que fala? Pelo pecado que o outro carrega. Não é que a gente odeie a pessoa, mas é pelo pecado que cada um traz dentro de nós. Aquilo me acalentou. Eu olhei para mim mesma e eu disse, Senhor, muito obrigado pela tua sabedoria e discernimento. Hoje em dia não faz diferença. Mas também hoje em dia, se eu for olhar lá para trás, eu também já não sou mais a mesma. E uma coisa que me chamou muito a atenção aqui é quando ele fala da fé, da graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. A gente sabe que ele foi morto, no terceiro dia ele ressuscitou. Então, quando ele subiu aos céus, ele levou o cativeiro e derramou a chuva de bênçãos e a graça dele sobre a terra e principalmente sobre os homens, que foi o dom gratuito de Deus. E qual é o dom gratuito de Deus? Venha a mim todos aqueles que estão fracos, oprimidos, cansados, justos e injustos, que eu vos aliviarei. Muitas das vezes a gente carrega um fardo, tem um peso na alma. Quem pode se curar, se cura, mas tem coisas que só Deus cura, só Deus entende. Só Deus tem o acalento da nossa alma e só Ele pode nos sustentar. Se eu for dar testemunho de tudo que eu leio e de cada vez que o Senhor me toca, é muitas coisas. Eu tinha uma irmã que praticamente não saía de um quarto. Hoje em dia eu chego na casa da minha mãe, eu olho para ela e vejo que ela praticamente está curada. Só que ela, assim, é uma pessoa que não anda na igreja, então já tem um pensamento. Não é nem que ela esteja doente mais, mas ela pode, no psicológico dela, ainda falta algo. Só que deixa Deus trabalhar, Deus é fiel. Deus já me mostrou ela bem. Cada vez que eu chego lá, o Senhor me mostra que graças e louvado seja Deus, ela está em paz. Só de ver ela daquele jeito, para mim, nossa, já é uma bênção, né? Então Deus é fiel. Fica para vocês a palavrinha de Deus. Se eu pudesse, eu explicaria mais e mais e mais e mais, porque aqui tem muitas coisas boas nessa passagem. Deixa eu dar só mais um pedacinho. Olha. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para você ver, ele subiu para que se cumprisse. E aqui na terra, ele deixou o dom dele para cada um dos homens, que um para apóstolos, outro para pastores, outro para evangelistas. Por isso que a gente fala que o dom gratuito de Deus que ele deixou sobre a terra para nós foi justamente o dom dele, a palavra dele. Tudo está aqui. Isso é vida pura. Nada disso é mentira. Existe, como uma certa jovem falou, realmente existem falsos profetas, existem. Outros não são falsos, mas omitem, existe também. Mas Deus é fiel. Está aqui a palavrinha do Senhor, que que o Senhor possa abençoar o ouvir de cada um que tem ouvido, visto, ouvido e que tem gostado das palavras do Senhor através do meu canal. Continue, gente, não pare. Quem já congrega, continue congregando. Quem achar que tem necessidade de um aprofundamento maior, vai em busca de uma congregação. Quem já estiver satisfeito em casa pelo dom gratuito de Deus, que é a gratidão dele e o amor, Deus abençoe também. Fica aí a palavrinha do Senhor para cada um de vocês.
Beijo, beijo e tchau, tchau. E eu não vou parar por aqui, vou refletir um pouco, porque em mente veio uma coisa muito, 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 muito importante. Tchau.